Olá pessoal, mais um episódio de Papo de Valor e concluindo a série Espírito Santo, Plataforma Logística do Brasil, e hoje vamos falar sobre Vports, vamos falar sobre Imetame, enfim, projetos de norte a sul aqui do Espírito Santo. E eu estou aqui com Anderson Carvalho, que é o diretor responsável pelo Porto de Imetame. Anderson, prazer tê-lo aqui com a gente. Igualmente, prazer é todo meu, muito grato aí pela oportunidade. E Gustavo Serrão, CEO da Vports. Olá, Abdo, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar discutindo com você, com o Anderson, infraestrutura, desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu vou começar com uma pergunta para os dois. Qual que é o tamanho? Assim, os dois conhecem muito, claro, estão aqui na operação, mas vieram de fora. Qual que é o tamanho do potencial aqui do Espírito Santo? Olhando para o todo, temos investimento de Portocel, investimento da Vports, temos investimento da Imetame, investimento do Porto Central. A gente tem coisas importantes acontecendo de norte a sul do estado. Como é que você vê isso, Serrão? Bom, acho até vou aproveitar para contar um pouquinho essa história dos 3 anos da Vports, que eu acho que dá uma boa ideia do tamanho que a gente enxerga e do potencial que a gente tem no nosso estado. Primeiro, a gente é responsável pela administração dos portos de Vitória e Vila Velha, Porto Centenário, ano que vem a gente faz 120 anos, e pelo desenvolvimento da área de Barra do Riacho, ao norte do estado, junto com o Imetame, no projeto que a gente, Parque Log, que a gente vai falar um pouquinho mais. Uhum. Então, com esses 3 anos, a gente fez a grande transição da gestão pública para a gestão privada, né? No modelo único. Então, todas as demais autoridades portuárias do país são públicas. E a Vports é a única autoridade portuária privada, a antiga Codesa. Uhum. Então, nesses 3 anos, a gente aproveitou tudo de bom do modelo ágil e flexível, que o que a gente faz basicamente são parcerias com exploradores que exploram a nossa área para oferecer serviço ao cliente final. Então, nesse período, a gente conseguiu estabelecer 16 novas parcerias, quando a média histórica era de uma parceria a cada 4 anos. Então, isso gerou, já hoje a gente tem contratado, desde que a gente começou, para os próximos 3 anos, mais de R$1 bilhão. Então, isso gerou toda uma dinâmica para o nosso porto, e os números estão aí de movimentação, né? 2024 foi um ano muito forte, um ano de exportação e importação muito forte, quebramos diversos recordes de movimentação de carga específica, de segmentos, recorde mensal. E esse ano, mesmo sendo um ano desafiador do ponto de vista de exportação, a gente também faz números muito fortes com recordes, principalmente de importação. Então, esse ano a gente cresce 7% em importação em relação ao ano anterior, que foi um ano de recorde também. Então, fruto de ações nossas, por exemplo, a gente dobrou a quantidade de navios Panamax que o porto pode receber, então teve recorde de fertilizante, novo recorde de carro. Então, um resumo, Abdo, assim, a gente vem com uma movimentação muito forte, né, nesses anos, a gente vem investindo muito, e claramente investimentos que a gente já fez significam um potencial de crescimento futuro. Então, resumo, assim, eu vejo, acho que a junção, né, da multimodalidade com multipropósito, com posicionamento geográfico e com um novo modelo, estão possibilitando de fazer uma grande transformação que está em curso hoje no nosso estado. Antes, eu queria te ouvir, porque você está abrindo uma nova... O Serrão falou aqui, né? O Porto já está com 120 anos, né? Fazendo investimentos. E a Imetame está abrindo uma nova fronteira lá. O que a Imetame está enxergando? Está em gestação, né? Bom, a gente vê o Estado do Espírito Santo como com um grande potencial, né? O Estado ele tem um ambiente muito agradável com relação a desenvolvimento de negócios, né? A gente tem uma abertura muito grande com o governo do Estado. Acho que todo empresário, né, que começa a olhar o Estado e vem aqui, ele percebe isso, né? Ele é bem recebido, tem essa abertura muito interessante. É um estado que ele é bem administrado, né? Ele tem aí o conceito nota A+, né, no Tesouro Nacional. Isso dá um destaque para o estado do Espírito Santo. Além de ser um estado já com a sua logística portuária bem consolidada, né, pela atividade que a Vports vem desenvolvendo, tá? É um porto consolidado que nós temos aqui, tem um porto também de Tubarão, né? Então o Espírito Santo ele sempre teve esse destaque com relação à logística. Além disso, também todos os benefícios, né, que o Estado sempre ofereceu e as facilidades, como eu já disse também, de ambiente de negócio.
isso faz com que as empresas e investidores olhem o Estado, né, de uma forma um pouco diferente. E não é diferente com a gente na Imetame. A Imetame é uma empresa capixaba, é uma empresa de Aracruz, né, o nosso fundador de Aracruz, e ele sempre acreditou no Estado do Espírito Santo, né, desde a sua origem, no desenvolvimento do seu negócio, seu principal segmento, que é a metalmecânica, e agora, e fazendo, logicamente, diferente, atuando em diferentes segmentos também. A empresa veio diversificando, né, sua atuação ao longo dos anos e decidiu criar um ativo portuário. Inicialmente não tinha esse propósito, né, de ser um porto para multipropósito, para oferecer serviços, né, mas era algo específico, como uma ferramenta de prospecção para a própria metalmecânica, ou seja, atender o mercado offshore na fabricação de equipamentos, subsea, e isso fez com que a Imetame olhasse para ter esse ativo portuário para poder fazer a entrega dos seus equipamentos diretamente para os seus clientes. Esse era o objetivo inicial. O offshore, né, na época, a atividade de óleo e gás estava muito intensa, e aí essa visão mudou um pouquinho, ela cresceu um pouco para uma base offshore, né? Esse histórico é legal. Então, a partir disso, ocorreram algumas mudanças, tanto do mercado de petróleo, que deu uma queda muito significativa, isso fez com que a Imetame, meados da década passada, então, acendesse um pouco a luz, né, amarela, e olhasse um pouco melhor para esse ativo que ela estava construindo. E também algumas mudanças no marco regulatório. Então, a Imetame, ela ia movimentar sua carga própria, que era o que a lei permitia na época. Então, quando houve essa mudança, e somado a essa situação econômica, a Imetame decidiu diversificar também o porto e criar essa visão de porto multipropósito, enxergando justamente esse potencial do Estado do Espírito Santo, né, considerando, né, que o Porto de Vitória, com certeza, um porto já muito consolidado, né? Vamos fazer aniversário aí, né, Serrão? Isso. Mas um porto natural, né, ainda, o Porto de Vitória, ele acaba realmente tendo algumas restrições para esses navios grandes, porque é o que está acontecendo. Os navios estão ficando cada vez maiores e, sendo um porto natural, acaba criando, né, algumas alternativas e possibilidade de alternativa, que é o que a Imetame está fazendo. A Imetame, ela vem somar com a estrutura portuária hoje, né, a nossa capacidade portuária do Estado, para justamente atrair ou trazer de volta, vamos dizer, as linhas de longo curso que a gente perdeu ao longo dos anos, né? E com isso ajudar o Estado do Espírito Santo a desenvolver outras oportunidades de negócio, considerando principalmente essa reforma tributária. A gente vai falar um pouquinho de Parque Log, porque o Parque Log ele vem a somar com isso. Então, apesar do Espírito Santo estar consolidado, né, numa infraestrutura portuária, em sua logística, mas a gente sabe que os benefícios do Estado é um grande atrativo, né, para essa atividade de comércio exterior, e realmente o Estado ele precisa, né, buscar uma alternativa para que continue atrativo. E essa busca justamente na infraestrutura. Acho que somando as ações que o privado está fazendo, como a própria Imetame, Vportes, aí, com todo esse desenvolvimento, todo esse investimento que está acontecendo, desenvolvimento lá desse ativo em Barra do Riacho, então a gente precisa que o Estado ele some com essa ação, né, da área privada, para que a gente tenha uma infraestrutura que facilite o fluxo de carga, principalmente para o nosso principal mercado consumidor, que é Belo Horizonte, e também para o interior do país. Ou seja, criar um novo corredor logístico portuário para o centro do país. Eu acho que é a oportunidade que o Estado tem de continuar sendo atrativo, né, e manter essa visão ou essa atratividade, né, que o Estado do Espírito Santo oferece com todo esse ambiente de negócio aqui. Interessante você colocar, porque a gente, nos últimos 50 anos, dos anos 70 para cá, né, do Fundap para cá, a gente teve sempre essa atratividade muito focada nos incentivos, né? Verdade. Então, o que você está colocando agora, que está sendo pregado, que se prega, é que agora a gente precisa de ser competitivo. Exato. Sob o ponto de vista da logística. Tem que ser interessante, tem que ser bom para o empresário escoar a sua produção para cá, ou por aqui, ou certo, se instalar por aqui. É isso aí. No Espírito Santo. Porque no Parque Log, a gente está falando de áreas portuárias, mas você tem, por exemplo, né, a ZPE, né? Perfeito. Então você pode ter indústria ali do lado.
o Parque Log também visa uma retroárea, que não é só necessariamente uma área primária, mas que você pode ter complexos industriais por ali, que é mais ou menos a mesma ideia do Porto Central. Então, atrair esses investimentos para cá, porque aqui é eficiente do ponto de vista da infraestrutura. Perfeito. Um outro ponto, eu queria trazer de novo o Serrão para a conversa. Sempre que a gente vai para fora do estado, participar de evento, conversa, essa coisa toda, e você chegou a tocar nisso na sua primeira resposta. O Espírito Santo é a única autoridade privada, portuária privada do Brasil. O que significa isso, Serrão, de maneira simplificada aqui para a nossa audiência? Por que é bom ter uma autoridade portuária privada? A proposta desse modelo é trazer agilidade e flexibilidade no processo decisório, porque a autoridade portuária ela fecha parcerias com exploradores que garantem investimento e desenvolvimento. Então, naturalmente, que o público, enfim, acaba que o processo mais burocrático ele tira essa velocidade, né? Então, aqui é uma experiência. Então, a quantidade de parcerias que a gente fechou mostra o quanto essa agilidade traz benefícios. Então, esse é o grande motivo e a proposta desse novo modelo. Agora, aproveitando aqui, enfim, a questão do Anderson, você falou do Fundap, assim, isso é muito bacana. Quando a gente vê a história do nosso estado, né, a vocação para o comércio exterior, ele foi construído através de todas essas iniciativas. E hoje nós temos, eu falo, uma resiliência logística. Né? Você tem uma capacidade construída, tem mão de obra formada, naturalmente com o crescimento a gente vai precisar mais. Mas é um diferencial competitivo. A gente pensa muito em rodovia, ferrovia, mas isso que você mão de obra muito importante. Isso, né? Praticamente todo mundo aqui na cidade que fala de logística, conhece. Então, isso é uma fortaleza que a gente tem. E quando a gente olha a nossa história, a gente tem orgulho de tudo que foi construído, e às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo no dia, cara. Assim, 2025, para mim, foi um ano muito importante para o nosso estado, né? Onde a gente conseguiu, né, estabelecer nesse complexo que a gente fala, do Parque Log, né, junto com o Metame, Portocel, governo do estado e prefeitura, a gente desenhou um planejamento estratégico em 7 meses. Né, a gente tem hoje um planejamento base para a região. Né, a gente conseguiu estabelecer uma governança que não é fácil com todos esses parceiros. Né, e hoje, quer dizer, conseguimos alocar um executivo full-time, com dedicação exclusiva ao projeto, bem agora no final do ano. E eu acho que para mim é uma questão simbólica. Né? A gente foi junto a Brasília, todos juntos, para defender os interesses da região. Né? Então, naturalmente, quando você olha o mapa do Brasil, você vê as alternativas logísticas, eu não tenho dúvida que a região de Aracruz vai ser um excelente caminho para o escoamento para o país e oferecer eficiência. E essas capacidades portuárias juntas com o governo do estado vai fazer toda a diferença, muito em linha com o que o Anderson já falou, pela questão do ambiente propício para negócios. A gente, de fato, é um estado pequeno, mas isso tem uma fortaleza também, porque a gente consegue estar mais junto e planejando em conjunto. Então, eu acho que foi um ano muito importante, realmente, para o nosso estado, em 2025. O Serrão, é importante dizer que ele teve uma carreira muito, muito forte no setor de ferrovia. Por que você enxerga esse corredor vindo aqui para o Espírito Santo com essa... O que você vê aí? Por que o Espírito Santo tem essas vantagens? Você já falou da parte de mão de obra, tem os investimentos aqui, mas com a cabeça do sujeito que está lá no Cerrado, produzindo soja ou produzindo milho, por que é bom sair por aqui pelo Espírito Santo? Eu acho que tem uma forma bacana de ver, basta a gente bater o olho no mapa, Abdo. Né? A gente fala dos 1.200 quilômetros, né? 60% do PIB brasileiro, e você vê os canais de escoamento, quer dizer, Santos é o grande canal de escoamento. Mas está lotado. Você tem limite, né? Então, quando você olha, a infraestrutura, enfim, não é de curto prazo. Né? Não tenho dúvida, quando você olhar para o crescimento, principalmente do agronegócio, né, você vê que o Brasil vai precisar de outra alternativa. O Brasil precisa de infraestrutura. E, naturalmente, que a gente se posiciona, né, principalmente considerando o que já está acontecendo hoje. Né? Eu falei da organização de governança, né? A Metame está investindo, a gente está trabalhando no licenciamento, já trabalhando em condições comerciais para pensar em fechamento de parcerias. Então, não tem como ser diferente. Assim, o nosso posicionamento ele é diferenciado. Esse modelo novo ele ajuda nessa dinâmica. A parceria desses investimentos, para mim, é muito claro que vai acontecer. Então, a nossa disciplina agora, a gente está trabalhando junto para capturar e oferecer eficiência logística para o país. Agora, eu vou antecipar uma pergunta que eu faria mais para o final, mas você entrou no tema que eu não posso deixar passar. A questão, por exemplo, da ferrovia, né? Está tendo um debate sobre a FCA, tem o debate agora, tem até uma boa notícia da semana passada, de que o governo pretende fazer
no ano que vem a concessão da ferrovia rumo ao Rio de Janeiro, que vai ligar até a Sul, né? Essa questão da ferrovia, né? A porteira para fora, de fora dos portos, né? A parte de... o porteira para dentro, parece que a coisa está acontecendo. Parece não, a coisa está acontecendo aqui. Mas a gente tem a preocupação da porteira para fora. Essa questão ferroviária é uma preocupação de vocês? Mesmo isso, você acredita que você tem otimismo mesmo quando você vê esse debate ferroviário que parece ser tá meio travado? É uma oportunidade, né? E até quando a gente fala do Parque Log, né? Porque da porteira para dentro, acho que cada um consegue fazer o seu. Quando a gente se reúne no Parque Log, um dos grandes objetivos é esse, é você tratar toda a infraestrutura complementar. Por isso que eu acredito nessas capacidades juntas. Porque as capacidades juntas trazem sinergia e escala para você ter grandes investimentos. Então, sem dúvida nenhuma, o acesso ferroviário, quando eu falei de multimodalidade, ele é fundamental para esse crescimento. Então, enxergando essa necessidade, Abdo, eu não tenho dúvida que a gente vai construindo, enfim, essas condições. Eu acho que um exemplo aqui é a própria Via Portes aqui em Vitória e Vila Velha. Apesar de não ter sido renovado ainda, a gente está conseguindo construir condições para voltar à operação ferroviária. Da mesma forma como a gente vai ver que essa demanda aumentando, que essas capacidades portuárias são fundamentais para que tenha investimento ferroviário. Então, à medida que ele vai ganhando maturidade, essas capacidades em Aracruz, naturalmente que esses investimentos virão. Uma coisa puxa a outra, tá falando? Sem dúvida nenhuma. Eu queria te ouvir também, Anderson, sobre isso. Então, acho que é só complementar realmente o que o Serrão está falando, né? A ferrovia ela é essencial. Você, quando cria uma infraestrutura portuária como está sendo criada em Aracruz, né, ali está se formando um complexo realmente portuário, né? Fala complexo não é pejorativamente falando, acaba sendo um pouco, né, Serrão? São muitas coisas envolvidas. Então, o que a gente colocou e que colocou muito bem o Serrão sobre a questão da eficiência, eu acho que essa é a palavra, né? Não adianta você ser muito eficiente da porta para dentro e você não ter eficiência da porta para fora, que são as conexões. Então, tanto rodovia como ferrovia, para que realmente a gente possa oferecer um ativo portuário no Espírito Santo eficiente, ele não depende só da produtividade e eficiência do porto, mas ele depende da produtividade e eficiência. Como é que vai para lá? Exatamente. Então, quando a gente fala de competitividade do Estado, está totalmente ligado a isso. Tá? Você ter um eixo ferroviário interessante, que dê capacidade para complementar a capacidade portuária que o porto está oferecendo, assim como as rodovias. Então, ser competitivo, o Estado ser competitivo, porque a gente vai estar, né, a partir da reforma, em igualdade de condições com os outros estados. E aí a gente fala muito, por quem é o nosso principal concorrente, né? Não é o Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Nunca seremos concorrentes do Porto de Santos. A gente vai ser complementar ao Porto de Santos. Assim como os outros portos do Sul são. O Porto de Paranaguá, o Porto de... tem sua importância, mas tem também a sua complementariedade, principalmente na carga de containerizada. Aí a gente fala especificamente do estado de Santa Catarina. Então, nosso concorrente principal são os estados que também oferecem benefícios como o Espírito Santo oferece. Então, essa eficiência é o que vai oferecer uma competitividade, né, de forma igualitária, e é onde o Espírito Santo pode se destacar. Tá? A partir do Parque Log, a partir de todas essas iniciativas de logística e também dessa melhoria da capacidade ferroviária no estado do Espírito Santo, é que vai criar esse diferencial onde o estado vai ser realmente competitivo. Importante explicar, né, para quem está nos acompanhando, que assim, o grande debate que se tem hoje, são dois, na verdade. Um deles é a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje é da VLI Logística, a VLI, que é a renovação antecipada. Essa ferrovia nem passa pelo Espírito Santo, né? Só que ela se conecta a Vitória Minas, que vem até os nossos portos, lá em Belo Horizonte. Então, você tendo uma boa eficiência dessa ferrovia lá no Brasil Central, em Minas Gerais, você teoricamente traz mais carga aqui para o Espírito Santo. E um outro debate, o segundo debate, é a concessão, que o governo federal já disse que vai acontecer agora, né? O leilão disse na semana passada que vai ser no primeiro semestre do ano que vem, que é o leilão da F-118, que é a ferrovia que vai de Vitória até, no futuro, até o Rio de Janeiro. Num primeiro momento, até o Porto de Açu, que também você já consegue começar a fazer uma integração importante entre os complexos portuários. Serrão, vamos lá. Porto de Vitória, completar 120 anos, a gente tem limitações, né, geográficas, a gente já conseguiu fazer o aprofundamento, né, é importante dizer, né, ficamos
antes, né, na época da Codesa, 20 anos para conseguir fazer a dragagem. A dragagem hoje está ali, 12 metros de profundidade, full. Só que você tem uma limitação de manobra, principalmente. O que a Vportes enxerga aqui para o complexo portuário de Vitória, no longo prazo? Vou aproveitar a fala do Anderson e complementar com as iniciativas que a gente tem aqui em Vitória. Vitória e Vila Velha. Né? Importante dizer. Isso. Senão o pessoal do Canela Verde fica chateado com a gente. Não, é mais de 95% da manutenção para Vila Velha, né? Diga-se de passagem. Mas, assim, primeiro, como é que a gente transforma, né, um desafio em uma oportunidade, né? Se o desafio, a reforma tributária, de fato, é um desafio para o Estado, como isso tem sido importante para a mobilização de todo o Estado na agenda de infraestrutura. Hoje não tem nenhuma autoridade pública, nenhum evento que você passa, nenhum jornalista que não tem como tempo central infraestrutura. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o nosso Estado sai mais forte, atuando com a quantidade de projetos que a gente falou, na agenda de eficiência. Então, assim, acho que é uma oportunidade que a gente tem, né? Ser um profissional de infraestrutura nesse momento do Estado, para mim, de fato, é uma grande oportunidade para todos nós, né? Quanto a restrições, né? Eu não gosto de falar da palavra restrição, eu gosto de falar da vocação do nosso porto, né? Nós temos iniciativa para todos os segmentos, né? Então, primeiro falando nós temos 2 cidades, de fato. Então, ainda assim, esse ano, a gente conseguiu, através da dragagem e de iniciativa de estudo técnico, dobrar a quantidade de navios Panamax que acessam o Porto de Vitória e Vila Velha. E existem outros projetos que a gente pode fazer também. Então, existe uma janela de produtividade na parte marítima que nós podemos continuar trabalhando. Então, temos uma oportunidade aqui. Naturalmente, com análise dos segmentos, vamos falar aqui de container, que o Anderson já adiantou, a nossa vocação é a vocação feeder de cabotagem. Então, a gente está com a parceria no maior armador do mundo. A gente... feeder, só para... cabotagem. Dentro do país, né? Isso, a gente não faz o longo curso, né? E a gente, na verdade, envia navio para Santos e Rio de Janeiro. Naturalmente, com o Imetame, oferecendo uma oportunidade complementar, acho que o Estado ele vai ser beneficiado por essa gama de serviços potenciais. E mesmo no container, a gente agora tem 100% dos nossos portainers reformados, com a tecnologia estado da arte. A gente fez essa reforma ao longo de 2024. E a gente ampliou em 60% a área nesse ano, fez investimento e estará pronto em 2026. Então, o nosso porto vai estar com a maior capacidade de muitos anos aí em 2026 pronta para ser utilizada. Com investimento de área, aumento de 60%, todos os portainers reformados, para ser utilizada pela sociedade capixaba. Então, esse é um ponto. Granel líquido, né? Nós temos a combustíveis, basicamente, né? Nós começamos a obra esse ano, é uma obra de 3 anos, mais de 400 milhões de reais, e que a gente vai mais do que dobrar a capacidade estática de granel líquido no nosso porto. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer também incremento de movimentação. Granel sólido, a gente falou, já praticamente triplicou a capacidade estática de granel sólido do nosso porto, e acabamos de fazer um contrato de 17 anos, com investimentos na parte ferroviária. Offshore, no ano passado, com a parceria, nós garantimos a Shell, a quantidade da Shell do nosso estado, a gente chegou a conversar sobre esse contrato. A gente agora tem essa oportunidade desse leilão, dessa licitação com a Tecnip, que é o offshore também, enfim, mais de 10 anos. E a gente falou agora, na semana passada, saiu também, a gente está fazendo prospecção, entendendo serviços de descomissionamento para o Estado também, que é uma oportunidade grande. Projeto em carro, estamos renovando. Então, Abdo, assim, nós temos uma janela muito grande de crescimento, de produtividade e eficiência em todos os segmentos. Então, eu gosto de falar no Porto de Vitória e Vila Velha, não tem uma restrição, ele tem uma vocação, e ele complementar com a nossa capacidade de Barra do Riacho, que eu vou falar depois, com Imetame e Portocel, a gente, sem dúvida, juntos, né, a gente vai trazer valor para a sociedade capixaba e para o país, né? Antes de você, Porto da Imetame, inaugura quando, hein? Todo mundo, essa é a pergunta, né? É a pergunta que não quer calar. Bom, a gente, Abdo, está trabalhando muito forte, tá? Para que no segundo semestre do próximo ano a gente já tenha condições operacionais, né? De iniciar a operação.
Claro que isso não depende só da obra. Então, assim, um greenfield ele é um pouco mais complexo, né? Quando a gente fala de um greenfield. O greenfield começar do zero, né? Exatamente, começar do zero. Porque além da questão da construção, pós-construção você tem algumas outras exigências que têm que ser cumpridas, tá? Para que o porto efetivamente esteja operacional. Aí eu estou falando de autorizações governamentais realmente. Então a gente tem um processo ainda a ser caminhado com a Marinha do Brasil, tem um processo a ser caminhado ainda com a ANTAC, com o órgão ambiental, com a Polícia Federal através da Comporte, que é a certificação ISPS Code, ou seja, ainda tem uma série de detalhes, burocracia né, exatamente, que assim, não depende muito da Imetame. Então, quando a gente fala nessa expectativa, o pessoal às vezes não entende muito as pessoas, né? Cobra muito da gente a data e tal. Né? O mercado, a gente entende a ansiedade do mercado, né? É uma melhoria muito grande para o Estado do Espírito Santo, aumentar essa capacidade, complementar a capacidade que o Estado já tem, mas, né, não é tão simples, né, a gente conseguir dar uma data para iniciar uma operação. Agora, eu tive lá na Imetame e você me mostrou, tem um quadro lá, Sim. O tamanho dos navios. Qual vai ser o tamanho daquele porto de vocês, né? Começa com um calado de 17 metros, com capacidade para receber navio de container, vai chegar a 21. Isso significa o quê para nossa... Muito bom. Porque você pega Santos, só para... Sim. Antes de você falar, Santos tem uma capacidade de... Pode receber navios de 15 metros de calado para container. 14,5. 14,5. Perfeito. A Imetame já começa, Barra do Riacho ali, que a Verports, inclusive, tem uma área ali do lado, com 17 e vai chegar a 21. O que é que isso significa? Perfeito, legal. Boa pergunta. Bom, quando a Imetame decidiu diversificar, né, que eu contei a história antes, né, diversificar o porto para atender outros tipos de carga, então a nossa visão foi justamente qual o tamanho que nós queremos desse porto, quais as características que nós queremos desse porto, para que a gente possa suprir a necessidade hoje que o Estado tem, tá? Com essa perda das linhas de longo curso. Então, na época, Abdo, os navios, a próxima geração de navios eram os navios de 366 metros, os containeiros, né? Que eram navios muito grandes, com capacidade de até 16 mil teus. Tá? Então, começamos a desenvolver esse layout, um layout do porto para atender esse tipo de navio, que ainda não vinha para o Brasil. O maior navio que operava em Santos na época eram os navios de 330 metros com 10, 11 mil teus de capacidade. Tá? Bom, então começamos a desenvolver isso. No meio do caminho, já chegando no final, os navios de 366 metros começaram a vir para o Brasil. Então, eles entram em Santos hoje com uma certa restrição. São navios que exigem 15,5 de calado, e lá em Santos é 14,5, e o canal de Santos ele é sinuoso. Então, em certos locais, a manobra ela é um pouco mais desafiadora. Uhum. Exatamente. Bom, então, o que a Imetame, como a Imetame entra nisso e qual, né, a importância da Imetame nesse processo? Como eu falei, o Porto de Santos é o principal porto, os armadores focam esse porto, lá o projeto SDS-10 de Santos está uma disputa danada, né, para que saia o leilão e etc., porque é o principal porto da América Latina e onde está concentrada toda a demanda. Tá? Então, o papel da Imetame nesse processo é ser um porto que consiga receber esses navios, tá, totalmente carregados, né, alivie esses navios aqui no Espírito Santo e esse navio possa entrar em Santos com mais tranquilidade. Ou seja, porque ele vai continuar operando em Santos. Então, como eu disse antes, né, a Imetame ela vem com um papel complementar, assim como para o Porto de Vitória, assim como para o Porto de Santos, tá? Para somar capacidade e poder ser um suporte para que as operações desses grandes navios no Brasil continuem com eficiência. Então esse navio ele pode chegar totalmente carregado da Ásia. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, da Ásia principalmente, que são os maiores navios hoje, né? E pode também, o navio pode sair aqui do Brasil totalmente carregado, principalmente que a nossa exportação é commodity, pesa muito mais, o navio ele cala mais. Então, ele pode ser feito uma segunda escala no Espírito Santo para que ele vá totalmente otimizado nessa viagem. De fato, a gente vai virar um hub. Isso acontecendo, de fato, você vira um hub. Esse é o papel. Os navios vão vir para cá para fazer
Exatamente. Vai vir para cá para distribuir ou vai vir para cá para juntar e partir para o destino final? Então a gente acaba sendo, né, nessa visão, e é o que os armadores, a gente está tendo muita conversa com os armadores, é uma visão que os armadores estão tendo de uma oportunidade de fazer uma concentração de carga aqui. E aí, só somando aí com o que o Serrão falou sobre a vocação, o Porto de Vitória continua com a sua vocação. Acho que só fazendo um adendo aqui, Serrão, você falou que não tem linha de longo curso, que é FIDA, mas tem, da Cosco, da Grimaldi, né? Isso a gente não pode esquecer, que é uma ligação de fora, né, com o Porto de Vitória. E aí o Imetame vem com esse papel de concentrador de carga, entendeu? Vai trazer muita oportunidade, acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande dos importadores e também exportadores conseguirem enxergar esse novo corredor logístico, porque você imagina, se nós formos o último porto de escala no Brasil, o trânsito da carga para fora vai ser menor. Então, provavelmente, alguns exportadores vão preferir trazer a carga para a Imetame para ter um curto período de trânsito da carga até a Europa, a Ásia, o que seja. Então, isso é uma oportunidade também para a Imetame e para o Estado, porque provavelmente essa logística portuária nacional ela vai ter algum ajuste com essa entrada de capacidade, né, da Imetame no mercado portuário. Antes você falou de conversa com armadores, como é que estão essas negociações? Porque vocês vão ter ali terminais, diversos terminais, como é que está essa conversa com os armadores, compra de equipamentos, como é que está essa reta final aí antes da inauguração? Legal, bom, nós temos uma visão, a Imetame, né, como principal investidor até hoje nesse empreendimento, é de iniciar uma operação mais otimizada, né, um ramp-up de crescimento de volume um pouco menor, mais suave, tá? Mas é claro que o nosso objetivo é buscar um parceiro, principalmente no terminal de container, tá? Que possa agregar volume e enxergar a Imetame com esse potencial de concentrador de carga. Então nós estamos trabalhando muito forte para isso, não é segredo para ninguém, né? A gente está conversando com todos os armadores, não apenas para ter um armador parceiro, mas também como cliente, né? Nós estamos com boas conversas em andamento, tem muito interesse, tá? Tanto como parceiro como cliente, e a gente está aí numa fase muito interessante, né, de em pouco tempo ter algum anúncio interessante no mercado para isso, mas temos que aguardar, porque esse processo é um processo muito, né, confidencial, exige uma série de cuidados que nós temos que ter, né, para que tudo flua bem e o Estado possa ter, né, usufruir desse resultado, desse trabalho que está sendo realizado. Eu acho que em breve, muito em breve, teremos boas notícias, se Deus quiser. Lembra da gente. Não, com certeza. Serrão, a gente está caminhando para o final aqui. Bom, a V-Ports tem uma área importante ali em Barra do Riacho, né? Semana passada, os últimos dias, na verdade, vocês foram à Europa, discutir com a indústria de descomissionamento, desmontagem de plataforma, né, de embarcações, essa coisa tudo que é muito forte no Mar do Norte, Ásia, Estados Unidos. Bom, está muito claro que a expansão, né, portuária do Espírito Santo vai se dar muito pelo norte, onde vocês têm área, aqui por Vitória, onde a V-Ports é responsável pelo complexo portuário, e também pelo sul, onde tem um desenvolvimento lá do Porto Central. De que maneira que a V-Ports está olhando lá para a área de Barra do Riacho? O que vocês estão pensando em fazer ali? Hoje que a gente mapeia, né, assim, são demandas multipropósito, de fato. Nós falamos, o Brasil precisa de infraestrutura. Essas infraestruturas vão ser complementares. Então, a gente, diante dessas possibilidades, entendendo que também para você poder andar na mesa comercial é importante que se tenha um licenciamento, a gente decidiu, este ano, entrar com um processo de licenciamento multipropósito que atende a praticamente todos os segmentos que a gente atende hoje no Porto de Vitória. Granel sólido, offshore, granel líquido. Então, a gente vê oportunidade em todos esses. Container? Container. Não, o container está mais para Imetame lá. Isso aqui está com concentrador, o Anderson. Concentrador. O Anderson, isso aqui enfim, o Anderson, para mim, em Imetame, vai ser o grande concentrador de container no norte. E é legal você falar isso porque mostra que é uma roda, né? É complementar. É uma engrenagem, na verdade. Então, a gente vê, enfim, outras cargas importantes. Então, lógico, todas as capacidades vão sendo tomadas e o Brasil precisa de infraestrutura e a gente vai negociando para poder, de fato, começar a formar a posição. Então, assim, nesse momento, a gente foi nessa comitiva
que é uma comitiva muito mais do que a Viaport, é uma comitiva do Estado, na minha opinião. Onde, enfim, foi a gente como Porto Central foi também, foi a indústria metalmecânica, foi a ArcelorMittal com destinação de resíduo. Então, é uma demanda que o país tem, quer dizer, está falando na ordem de, no mínimo, de 50 bilhões de reais de serviços de descomissionamento. Próximos 5 anos. O Brasil não tem essa capacidade, quando a gente fala completa, né, de pegar a plataforma, desmontar, limpar, destinar, né, de uma forma sustentável, como a Petrobras precisa. Para você ter ideia, hoje essa semana tem a plataforma da Petrobras lá na Dinamarca fazendo serviço. E aqui no estado nós temos essas competências instaladas e nós precisamos de parceiros para poder estar nos ajudando, uma vez que no Mar do Norte, enfim, nós fomos na Escócia, nós fomos na Noruega, é onde tem conhecimento instalado. Então, a gente vê, essa delegação foi importante para trazer não só para o Viaport, mas para todo o estado, que foi liderado pela Federação das Indústrias. Então, foi uma ação muito importante. Então, agora, Abda, a gente vê, de fato, um ano importante para poder estar entendendo e construindo essas condições de parceria para o nosso estado. Então, pode ser em descomissionamento, você pode ter a questão de gás, você pode ter granel sólido. Então, o importante nesse momento é a gente garantir esse licenciamento. E um ponto importante que eu vi lá nesta missão que a gente fez junto, a gente fala do Greenfield, da Viaport como Greenfield, mas, na verdade, eles falaram, olha, vocês estão muito mais na frente do que vocês estão falando. O Greenfield, às vezes, se considera que é lá para frente. Vocês têm o quebra-mar, vocês têm o calado, e houve muita animação por parte deles. A gente foi procurado por muitas pessoas depois da nossa fala. Com interesse de fazer investimento. Com interesse de estabelecer parcerias. Então, a gente fala Greenfield, dá a impressão de que é lá longe. Olha, vocês estão muito mais próximos do que vocês imaginam. E, naturalmente, que aqui vai derivar uma série de conversas. E aqui vão ser competências complementares do Estado, de fato, para a gente aproveitar essa oportunidade. Posso entender, então, que essa história da indústria de descomissionamento, pelo menos, te animou, né? Animou a todos lá. Não só quem estava lá. Exato, e é uma nova indústria. Acaba que, às vezes, a gente não entende, mas é uma nova indústria. Isso. A mesma, você tem o estaleiro de montagem, no caso, seria um estaleiro de desmontagem. E também a gente não tem essa noção. Mas a Petrobras, no plano de negócio que ela anunciou, acho que foi sexta-feira passada, 9,7 bi de dólares, ou seja, mais de 60 bilhões de reais, com o dólar de hoje, claro, para descomissionamento de estruturas nos próximos, até 2030. E é interessante colocar, porque o Espírito Santo está de frente para a Bacia de Campos, que é onde estão as estruturas mais antigas, né? E tem porto, tem área, tem mão de obra, né? Porque a gente tem um importante estaleiro aqui, né? Da indústria naval. Então, acho que assim, está tudo muito, vamos dizer, na mão para que a coisa aconteça. Estão aí, né? E por isso que é importante, a Federação das Indústrias estava conosco. Então, ali a gente tinha a missão não só de representar Viaportes, mas de saber que estava representando o Estado também, né? Então, a gente traz esse conhecimento para o Estado. E a Federação das Indústrias vai capitanear para a gente prospectar parceiros no nosso estado. Então, o trabalho tem que ser estudado, enfim, tem grande valor envolvido, ele tem uma complexidade, mas é uma grande oportunidade que a gente tem. Vou fazer agora, para terminar, um exercício de futurologia. Comecei com o Serrão daquela vez, eu vou começar com o Anderson agora. Como é que vocês enxergam o Espírito Santo como plataforma de logística do país daqui a 10 anos? Como é que, do jeito que a coisa está caminhando agora, dia 1º de dezembro de 25, como é que vocês enxergam 35. A gente em 1º de dezembro de 35? Legal, olha, eu enxergo o Espírito Santo como um estado muito promissor, tá? A gente nós, como já falamos aqui, né, de todo o diálogo, estamos diante de uma oportunidade única. O importante é a gente estar atento ao time, né, dessas oportunidades, essa questão da ferrovia, tudo que está acontecendo, né, renovação, etc. O Estado tem que estar muito atento a isso para que a gente realmente tenha uma infraestrutura de conexão com a nossa infraestrutura portuária que possa somar e agregar eficiência. Então, daqui a 10 anos eu vejo que a gente terá aqui um porto, um hub muito interessante no Estado, concentrador de carga containerizada principalmente. Temos a oportunidade de um desenvolvimento muito grande do setor da operação STS, que é o Ship-to-Ship, que é o transbordo de óleo cru. Acho que o Estado também tem esse potencial. Além da Imetame, tem outros projetos, né, que estão aí em desenvolvimento. Tá?
tanto em Vitória como também no sul, né, do estado. Na carga geral vai ter todo esse aumento de capacidade, a própria vocação do porto, né, de Vitória, tá? Com essa chegada de uma infraestrutura para container, eu acho que o estado vai ter mais capacidade para oferecer para carga geral, coisa que o Porto de Santos não tem. Na verdade, o Porto de Santos tem empurrado a carga geral para fora, né? E focado em cargas mais especializadas, como a própria celulose, que tem crescido muito no Porto de Santos, né? Carga containerizada também. Então, são projetos mais específicos. E acredito que também, né, não só isso, tá? Mas na parte de granel sólido também. Tá? Então, essa é uma outra oportunidade grande que nós temos, e para isso a gente realmente precisa que o Estado do Espírito Santo desenvolva a questão logística, principalmente ferroviária. Porque o que vai agregar capacidade para somar com a capacidade do porto é a ferrovia, nesse sentido, né, do agronegócio, como eu falei. É um novo corredor logístico portuário que está se formando no nosso país e que a gente merece ter essa infraestrutura de conexão. Tá? Eu acho que é assim que eu enxergo o Espírito Santo. Serrão. Acho que está um momento de grande oportunidade, Abda. Assim, primeiro, eu falei como é que a gente pega um desafio e se torna uma oportunidade, né? A reforma tributária, que é um desafio para a gente, ele deu para a gente toda uma coesão social, a agenda de infraestrutura é central no Estado. E pelo fato do nosso Estado ser pequeno, que por vezes é um problema, é uma grande oportunidade, nós estamos muito próximos das autoridades, e a gente consegue, de fato, fazer um planeamento conjunto que é diferenciado para qualquer sistema logístico, que ele é complexo. Não é fácil para um outro Estado fazer um planejamento com tantos interlocutores, e aqui nós temos essa diferenciação. E um ponto importante, que eu falei um pouquinho da história do nosso Estado, quer dizer, orgulho que a gente tem na construção que foi feita, só que a infraestrutura é tijolinho a tijolinho. Eu queria chamar a atenção para o que está acontecendo hoje no nosso Estado. Nós já estamos nesta grande transformação para daqui a 10 anos. Quando a gente fala de tudo que está acontecendo no nosso porto, Vitória e Vila Velha operacional. Esse 2025, como importante foi para o Parque Log, já se falando de Parque Log Sul. Então, as coisas estão acontecendo. Resolveu a BR-101? Todas essas infraestruturas, né, de IBRs, né, falando de ferrovias. Então, Abda, assim, eu não tenho dúvida, quando você olha 10 anos, se o Brasil precisa de planejamento, seriedade, eficiência, o Estado do Espírito Santo é um Estado diferenciado para poder oferecer essa solução logística. E nós hoje estamos vivendo um momento muito importante. Às vezes é difícil a gente ver quando a gente está fazendo exatamente o que está acontecendo, mas se der 2 passos atrás, tira uma foto de 2 anos atrás, como é que a gente estava, tudo o que aconteceu e tudo que a gente está construindo de uma forma muito acelerada. Então, acho que quem está vivendo hoje esse momento de infraestrutura, a economia, acho que é uma oportunidade muito grande para o nosso Estado, que a gente tem que aproveitar. Uma contratação adequada, né, que a gente fez agora desse executivo do Parque Log, o Anderson Abreu, né, acho que a experiência que ele tem em ferrovia, isso aí vai dar um suporte muito bom. Tá certo, então, só posso agradecer a Anderson Carvalho, diretor responsável pelo Porto da Emetame, Gustavo Serrão, CEO da Viportes, muito obrigado que vocês vieram aqui no Papo de Valor, esse Papo de Valor especial, falando sobre infraestrutura, Espírito Santo como plataforma logística do Brasil, o potencial que a gente tem. E é importante a gente debate, né? Porque, assim, as oportunidades são muitas, mas os desafios também. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois e agradecer você, que está sempre na audiência. E muito obrigado e até o próximo Papo de Valor. Grande abraço.